A principal regra sobre isso na Constituição e que mais cai em prova também são as hipóteses de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Tá? As hipóteses de iniciativa privativa do chefe do Executivo. No caso, aqui na Constituição Federal, o chefe do Executivo é o Presidente da República. E aí, olha só, vou jogar na tela aqui para facilitar para a gente. Olha só isso. O artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, fala o seguinte: são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre, né, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, que disponham sobre. E aí dessas disposições, as duas principais e que mais aparecem na jurisprudência do Supremo e que mais servem de fundamentação para reconhecer a inconstitucionalidade de normas que usurpam a prerrogativa de iniciativa legislativa do Executivo são as alíneas A e E, que são basicamente alíneas que dizem respeito a regime jurídico de servidor, criação de cargo público, organização da administração pública, criação de órgãos e entidades da administração pública. Basicamente, então, administração pública e servidor público. Tá? São as principais matérias de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Olha só, são de iniciativa privativa do presidente, a linha A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. A linha E, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o artigo 84, inciso 6, que é aquele dispositivo que permite, né, o tal do decreto autônomo. Para quê? Para organizar, né, a administração pública. Agora, vocês viram que tem uma linha aí que está colorida, né? Está verde. Por quê? Porque essa linha, embora esteja no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, ela não é de reprodução obrigatória. Por quê? Porque essa é uma norma específica, não é uma norma geral de processo legislativo. Ela é uma norma específica que se aplica aos territórios. Olha só, ela fala que é de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Então, é uma norma específica para os territórios. Isso mostra o seguinte também, galera. Matéria tributária aqui, ó, matéria tributária não é de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Pode ter lei, tá? Pode ter projeto de lei apresentado por parlamentar tratando de matéria tributária, tá? Tanto no âmbito federal, quanto nos estados, quanto nos municípios. Só quando se tratar de território é que não pode, porque daí é privativo do chefe do Executivo Federal, né? Do Presidente da República, tá? Agora, em matéria, em projeto de lei que é de iniciativa privativa do chefe do Executivo, pode ter emenda parlamentar? Em projeto de lei de iniciativa privativa, pode ter emenda parlamentar? Pode, desde que atendidos esses dois requisitos. A emenda parlamentar tem que ter pertinência temática, ela tem que ter pertinência com o tema daquele projeto de lei. Tá? Tem que ter pertinência temática, não pode ser uma coisa que não tenha nada a ver com aquilo. E a emenda não pode acarretar aumento de despesa. Tá? Então, o projeto de iniciativa privativa é apresentado, ele pode sofrer emenda, a emenda tem que ter pertinência temática. E ela não pode causar aumento de despesa naquele projeto. Tá? Agora, se for um projeto de lei orçamentária, tá? Pode ter emenda parlamentar e essa emenda pode até mesmo acarretar o quê? Aumento de despesa. Desde que sejam atendidos alguns requisitos, tá? Que são diferentes desses requisitos para emenda em projeto de iniciativa privativa de forma geral, que não é orçamentário. Tá? Olha só, quando é um projeto de lei relativa ao orçamento, as emendas podem ocorrer, tá? Lembrando que projeto relativo ao orçamento é de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Né? As emendas podem ocorrer, emenda parlamentar, e pode até mesmo acarretar aumento de despesa. Tá? Acabei de destacar para vocês aí. Só que para acarretar esse aumento de despesa, tem que atender alguns requisitos. E esses requisitos serão diferentes a depender da lei.
tá? Do projeto de lei. Se for um projeto de lei orçamentária anual, que é a lei do orçamento, né? Que é a lei orçamentária mais concreta, né? A gente tem 3 tipos de lei orçamentária. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. O plano plurianual é a lei mais abstrata dessas 3. E a lei orçamentária anual é a lei mais concreta. É a lei praticamente que tem um teor lá de ato administrativo, né? Ela prevê lá as despesas e as receitas. Fim. E aí, com abstração ou concretude intermediária, temos ali a lei de diretrizes orçamentárias. Tá? Enfim, se for um projeto de lei orçamentária anual, pode ter emenda parlamentar e essa emenda pode acarretar aumento de despesa, desde que esse aumento de despesa seja compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, desde que nesse aumento de despesa, a emenda que causa esse aumento indique os recursos que farão frente a esse aumento de despesa, e desde que essa emenda diga respeito ao quê? A dispositivos do projeto original ou a correção de erros ou omissões no projeto original. Em outras palavras, isso aqui exige o quê? Pertinência temática. Ficou feia essa letra aí, viu? Mas é isso. Exigir que a emenda diga respeito a dispositivos do projeto original ou seja uma correção de erros ou omissões, nada mais é do que exigir pertinência temática nessa emenda, tá? E no caso de o projeto de lei ser um projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a emenda pode acarretar aumento de despesa e tem que atender só um requisito: ser compatível com o plano plurianual, tá? Esse é o único requisito. Bem, imagine que num projeto de iniciativa privativa tem uma emenda parlamentar e essa emenda parlamentar não observe esses requisitos que a gente acabou de ver. A sanção do chefe do executivo convalida esse vício? Não convalida, tá? Vício no processo legislativo não é convalidado pela sanção do chefe do executivo, tá? E o STF já decidiu isso, certo? Engraçado o seguinte, que esse vício nas emendas, o STF chamou de vício de iniciativa, tá? Então cuidado, isso já apareceu em prova. Já apareceu em prova uma situação relatando exatamente isso, tá? No enunciado estava sendo descrita uma situação em que houve emenda parlamentar que não observou os requisitos constitucionais. E aí a resposta era a resposta que dizia que era uma inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. E está correto, porque foi assim que o STF chamou. Chamou de uma inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Tá? Embora esse vício não tenha ocorrido na fase de iniciativa, e sim na fase constitutiva do processo legislativo. Tá? Bem, chegou o projeto para o chefe do executivo. E aí ele vai sancionar ou vetar. Tá? Olha só, ele vai sancionar ou vetar, ele tem um prazo para fazer isso, que é um prazo de 15 dias úteis. Tá? Se ele não vetar nesse prazo, o que vai acontecer? O projeto de lei será sancionado tacitamente por decurso de prazo. Tá? O veto do executivo pode ser um veto político ou um veto jurídico. O veto político é aquele que é baseado no interesse público. O presidente vai lá e fala, olha, essa proposta não atende o interesse público, então vou vetar. E o veto jurídico é aquele que é baseado em alguma inconstitucionalidade. O presidente da República vai lá e fala, olha, esse projeto aqui é inconstitucional. Por isso. Então eu vou vetar. Tá? Detalhe, o veto só pode abranger o texto integral, tá? De artigo, de parágrafo, de inciso ou a linha. Não se aplica no veto o princípio da parcelaridade. Tá? No controle de constitucionalidade, quando o Supremo declara uma inconstitucionalidade, ele pode declarar a inconstitucionalidade só de uma expressão do dispositivo. Tá? Mas no veto, não é possível isso porque a Constituição determina que englobe o texto integral ali do dispositivo, beleza? Agora, é possível o arrependimento do veto? Então o presidente da República foi lá e vetou, e depois ele publica uma outra mensagem de veto falando, ixi, teve um erro aqui. Então, acho que seria melhor não ter feito isso. Será que pode? Não pode, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu que uma vez manifestado o veto, acabou. Ele não pode se arrepender e é aquilo que vai ficar lá. Tá? A Constituição não dá ao chefe do Executivo a prerrogativa de alterar o seu veto.
tá? Até porque a sanção ao veto, né? Se ele vai lá e sanciona, ou sanciona expressamente, né? Ou sanciona de forma tácita por decurso de prazo, acabou também, né? Aquilo ali já virou lei. Então não tem como ele vetar depois o que já é uma lei, tá? Inclusive, nesse caso aqui, o que aconteceu? Foi uma DPF, foram várias DPFs, né, ajuizadas contra um veto do presidente da República no processo legislativo. O Supremo Tribunal Federal sempre teve jurisprudência no sentido de que não cabe a DPF contra o veto do Executivo no processo legislativo, porque o veto não é um ato apto a o quê? A violar preceitos fundamentais. É uma prerrogativa do presidente, é um ato político, ele pode ir lá vetar ou não. Agora, nesse caso, o STF abriu uma exceção à sua jurisprudência. Tá? Continua aplicável o entendimento geral de que não cabe a DPF contra veto. Mas nesse caso, o que foi que aconteceu? O presidente da República recebeu um projeto, tá? Ele sancionou uma parte do projeto, quanto a outra parte não falou nada, e aí decorreu o prazo para a sanção ou veto, aquele prazo de 15 dias úteis. Depois desse prazo, ele foi lá e publicou nova mensagem de veto, falando, opa, eu tinha me enganado, era para eu ter vetado essa parte aqui e tal. E aí ajuizaram a DPF contra isso, né? Um veto, depois que ele já tinha se manifestado, depois que tinha ultrapassado o prazo. E aí, nesse caso, o que aconteceu? Era uma situação em que o presidente da República tinha vetado uma lei e não um projeto de lei. Porque se já tinha ultrapassado o prazo do veto, significa que aquele projeto sofreu uma sanção tácita. E quando é sancionado o projeto, ele já vira lei ali mesmo. E aí era uma situação absurda, teratológica, né? O presidente vetou uma lei. Então, se o STF não admitisse a DPF contra esse veto nesse caso, o que a gente ia ter na prática era até hoje uma lei vetada pelo presidente da República. Seria uma situação absurda. Então, segundo o STF, em regra, não cabe a DPF contra veto do Executivo no processo legislativo, mas quando se estiver diante de uma situação absurda, aí cabe a DPF, tá? Uma situação excepcional. Então, quando é uma situação absurda, teratológica, o STF excepciona o seu entendimento, regra geral, de que não cabe a DPF contra veto e admite a DPF contra veto, tá?